Vila Madalena, fiquei o tempo todo imaginando um shopping no lugar daquele terminal de ônibus, que é um terminal de ônibus, que aliás até está sendo já, tem corte de linha ali daquele terminal de ônibus, corte de linhas importantes, tem muita gente perdendo acesso a ônibus pelos cortes de linhas que estão acontecendo ali, né? Então eu imaginava, quando eu ouvi falar que tem um corredor na Heitor Penteado, achei ótima a ideia de ter um corredor de ônibus na Heitor Penteado, para a gente não ficar mais nos carros, poder circular de ônibus na Heitor Penteado, que maravilha, mas ao mesmo tempo um terminal que é um apoio para um corredor. Nós vamos perder esse terminal, o shopping vai ser no lugar do terminal. Isso não está, me parece, né? Essa foi a minha reação inicial pela legislação atual, como a Adriana já colocou. A Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade de São Paulo não apenas permite que tenha um shopping center lá em qualquer outro lugar desse território dessa cidade hoje, com exceção da zona exclusivamente residencial de altíssima renda, bairros da City, né, Morumbi e tal, no resto pode fazer shopping aonde bem entender, que é essa Lei de Uso e Ocupação do Solo atual da cidade de São Paulo, né, e não apenas isso, como exige que qualquer espaço comercial da cidade, de serviços, não apenas um shopping center, mas qualquer comércio tenha um mínimo de número de vagas de garagem obrigatoriamente. Comércio e residência não é aprovado se não tiver, eu não sei se é para 15 metros quadrados de área construída. 50 metros quadrados de área construída. Vaga, mas para polo geradores de tráfego isso aumenta. Mas é de áreas construídas mesmo? Ou é tipo de estacionamentos próximos e tal? Área construída. O que é exigido na lei é assim, cada metro quadrado de área de venda cada 50 metros quadrados de área de venda tem que ter uma vaga. Tá, mas por exemplo, eu abri a pizzaria, aí eu tive que ter, de acordo com o meu número de clientes e tal. Aí eu não tinha as vagas, eu tinha que ter 10. Aí eu tive que buscar um estacionamento e comprar as vagas, pagar mensalmente para um estacionamento lá perto. Mas aí, deixa eu te falar, são duas coisas diferentes. Uma coisa é quando você constrói e aí aprova o projeto. Outra coisa é quando você adapta uma casa que não tem número de vagas suficiente para atender a essa é diferente essa relação. A exigência. E aí quando você licencia a pizzaria, que é numa casa, numa residência, então você não vai conseguir colocar o número de vagas exigidos. Então, a lógica que está por trás disso, que não tem nada a ver com esse shopping especificamente, tem a ver com a questão mais geral de ocupação do solo da cidade, e é isso que eu queria colocar aqui, porque embora eu, como a maior parte das pessoas que estão aqui, estão interessadas neste shopping, na Heitor Penteado e na Vila Madalena, nós também, né, temos uma visão de cidade, e isso é uma pontinha do iceberg de uma discussão muito mais ampla que eu já queria colocar aqui, porque o modelo atual de uso e ocupação do solo da cidade de São Paulo é um modelo que não apenas estimula, mas exige a produção de vagas de garagem em profusão. E a lógica por trás disso é aquela ideia, né? A lógica histórica é assim: precisa ter um lugar para guardar o carro dentro do lote, porque senão o carro vai ficar atrapalhando o fluxo na rua. Ou seja, a prioridade é o carro anyway. O problema é onde pôr o carro. Como na rua ele atrapalha o trânsito dos carros, então ele tem que ficar dentro do lote para não atrapalhar a rua, não ficar estacionado no meio da rua, atrapalhando os carros. Então, essa é a lógica. A lógica é pôr para dentro, e absolutamente ficou evidente ao longo da nossa história de que a cada vez que você amplia o espaço do automóvel, mais automóveis você vai atrair e gerar. Então, cada vez que você tem mais garagem, mais estacionamento, mais espaço no sistema viário para os carros, mais carros estarão circulando por esse mesmo sistema viário, e isso acaba acontecendo, mas na situação atual, na lei de uso e ocupação do solo atual em vigor na cidade de São Paulo, se acontecer um shopping ali em cima do metrô Vila Madalena, ele vai ter necessariamente um número grande
de vagas de estacionamento, e esses carros vão entrar e sair desse shopping, e podemos imaginar mais ou menos, né, com as devidas escalas, porque a gente não sabe qual é o tamanho, qual é o número de metros quadrados, etc., o que aconteceu ali com o Bourbon. Para aqueles que moram na Vila Madalena, muitos de vocês devem circular ali pela Pompeia também, né? E ao circular pela Pompeia, verificamos o que aconteceu com aquele lugar a partir daquela enorme ampliação, daquela enorme quantidade de vagas de estacionamento geradas, e todas as medidas compensatórias, que na verdade é um polo gerador, tem medidas compensatórias que fazem semáforo, ampliam aqui, jogam uma coisa ali. Todas essas medidas compensatórias nada mais são do que também uma cobra mordendo o próprio rabo, porque o objetivo fundamental delas é fazer o carro circular, né? E fluir. Ou seja, nós, pessoas, vida, casa, moradia, rua de outros usos, pedestre, calçada, tudo isso a lei de uso e ocupação do solo absolutamente não considera. Nós estamos falando de uma matriz, de um padrão, de um modelo que não vem de hoje, que vem vindo há muito tempo, que está muito consolidado na nossa cidade, que é histórico na nossa cidade, que foi sendo construído e aperfeiçoado ao longo de décadas, tecnicamente, e que agora está no mais absoluto colapso. Evidente. Não fora, né, estava muito claro para todos, os 2 milhões de pessoas que estiveram nas ruas em junho reforçaram essa tese de que esse modelo não queremos mais, não vai mais. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos exatamente nesse momento em discussão uma nova proposta de plano diretor que vai exatamente mexer nesses temas. Então, e nós temos que prestar muita atenção nela. Porque a tendência de ter mais do mesmo é muito grande. A tendência de não mudar é muito grande. Pela cultura consolidada, por como isso já está desenvolvido tecnicamente, como isso já está parametrizado, como as estruturas de fiscalização e aprovação já estão adaptadas a isso, como as estruturas de projeto e de pensar também já estão adaptadas. E a dificuldade de mudar esse modelo é uma dificuldade real. Significa mexer numa enorme cadeia. Na cadeia que vai desde o projetista, aquele que já sabe como fazer, como encaixar dentro do cálculo do CA, etc., para aprovar o projeto, desde o projetista, a construtora, a incorporadora, a velocidade de vendas que ela tem, a velocidade de projeto que ela tem, e até o cara que aprova, toda a estrutura de aprovação, toda a estrutura de negociação, toda a estrutura de fiscalização. Então, não é fácil romper, mas o que eu estou falando aqui é que eu acho absolutamente necessário repensar isso e inverter completamente esse raciocínio, porque tudo que nós não precisamos mais é espaço para carro na cidade. Inclusive tem um dado que eu estou doida para ver se ele sai publicamente para eu poder citá-lo, que ao que parece que na última década o que nós construímos de áreas para os automóveis entre os estacionamentos dentro dos prédios e os estacionamentos das áreas comerciais, área construída de estacionamento, ao que parece, assim, os milhões de metros quadrados de área construída de estacionamento seria mais ou menos o equivalente à construção de 160 mil habitações populares para guardar os carros. Né? Assim, uma coisa, o número é absoluto, é absurdo, e é mais ou menos isso. É por isso, estou esperando esse dado, ninguém vai citar, ninguém vai falar, porque estou esperando ele sair formalmente, né, da Secretaria. Mas eu já ouvi falar da Secretaria da Prefeitura, do Departamento de Informações, mas eu não sei se eu já ouvi dizer que é verdade. mais carros do que crianças em São Paulo. Eu não duvido. Sim, então, acho que essa é uma questão. A segunda questão tem a ver com o próprio modelo dos centros de compras, dos chamados shopping centers, e como a enorme tradição e a emergência desse modelo também muito ligado, esse modelo é um modelo muito ligado à ideia do fechamento do espaço para dentro de si mesmo, do abandono da rua como o espaço comercial, o espaço de trocas, etc. Isso tem a ver também dentro da cidade de São Paulo
com uma certa conjuntura nos anos 90 de aumento da violência coincidente com uma crise fiscal do Estado brasileiro, uma absoluta insuficiência de recursos para poder também lidar com aquela questão. Isso foi muito forte nos anos 90 em todas as cidades. O modelo shopping center também tem toda uma lógica do investimento financeiro, da lógica de incorporação, que fez com que esse modelo triunfasse como modelo de mix comercial e de serviços na cidade de São Paulo. Mas é muito importante entender que esse modelo nasceu e se desenvolveu numa relação simbiótica também com o automóvel. Quer dizer, é irmãozinho do shopping center o modelo de que você chega com seu carro, estaciona, fica lá dentro, resolve as suas questões lá dentro, tanto de comércio, cultura, lazer, não sei o quê. E a legislação foi mandando bala, por exemplo. A área construída para fazer teatro e cinema dentro de shopping não é computável, não conta no coeficiente de aproveitamento. Pode construir a mais sem contar no coeficiente de aproveitamento. Então foi incentivo, a própria legislação foi botando fogo nesse modelo e foi incentivando esse modelo para que cada vez mais ele absorvesse essas funções, teatro, cinema, lazer, restaurante, para dentro desse lugar e montando um modelo que é o modelo relação com o automóvel, né? Então, também nós temos que entender que esse modelo tem a ver com isso, e esse modelo, junto com outros elementos, não apenas ele, também acabou imprimindo a dificuldade, a morte, etc., de um comércio de rua, de uma vida de rua. Dito isso, também absolutamente em termos, porque o maior PIB comercial da América Latina é a Rua 25 de Março, que não é nem Guatemi, nem o Center Norte, nem nenhuma dessas coisas. É lá mesmo, entendeu? Que é com o comércio estabelecido nas ruas e o comércio dos camelôs e dos ambulantes, que gira muito e muita grana, né? Tanto ali no Santa Efigênia também, é um PIB comercial dos maiores da cidade, também não é shopping. Então tem mitos e verdades também em relação às áreas comerciais, tem muita área comercial absolutamente viva, ainda essas especializadas, mas também tem área comercial que sofreu com a morte das ruas, das ruas comerciais tradicionais. Tem dinâmicas muito diferenciadas na cidade em relação aos espaços comerciais. Cinema de rua não tem. Exatamente. Bom, então eu acho que nós temos. Isso eu estou colocando porque também acho que isso não é uma discussão apenas do shopping da Vila Madalena. Acho que é uma discussão mais geral. O meu sentimento, assim, ouvindo o que estou ouvindo nas ruas, o que estou sentindo que as pessoas estão falando, estão querendo, sinto que a cidade de São Paulo está vivendo uma fase de namoro com o espaço público e o espaço da rua. Namoro, não noivou, nem casou. Até porque a legislação e todo o modo de funcionamento da cidade não permitiu. Mas tá ficando, a gente vê as pessoas querendo usar mais as praças e ficando mais nas praças, a gente vê as pessoas... Tem a ver também, acho que eu tenho uma tese que tem a ver com a temperatura de São Paulo, também ficou mais quente, tem menos garoa e tal, tem mais uma vida de rua, mas a rua parece ter um desejo de rua, um desejo de espaço público, de voltar para a rua, de estar na rua, e claramente um desejo de que as ruas não sejam apenas um lugar para os carros passarem, mas seja um lugar para pedestre, para cadeirante, para ciclista, para ficar, para curtir, para passear, para dançar, para fazer todo tipo de coisa, inclusive comprar, né, no comércio de rua e participar. E também usar o transporte coletivo, porque mesmo os que têm mais raiva e ódio de entrar dentro de um ônibus já começam a ponderar, né, que talvez eu prefiro ficar dentro de um ônibus durante 15 minutos apertado do que ficar durante 2 horas e meia dentro do carro sem conseguir me mexer. Se o ônibus conseguir andar no corredor, quem usa o corredor da Rebouça sabe disso, em algumas horas 10.000 a 0 para pegar o ônibus no corredor, né, ou pegar o metrô
mesmo quando não tá legal, tá lotado, não tá bacana, o outro também não, tudo que todo mundo sabe. Mas ainda, né, é muito melhor. Então, há um desejo de um novo modelo e acho que essa discussão nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que colocar e a hora é agora. E a discussão do shopping Vila Madalena me parece que é muito interessante nesse sentido, no sentido de que a gente não só no sentido NIMBY, né? Não quero um shopping aqui do lado da minha casa, mas eu quero ir no shopping lá, mais longinho da minha casa, né? De carro e tal, só não quero que venham me atrapalhar com o trânsito aqui. Acho que menos nessa dimensão e mais na dimensão do que nós estamos discutindo de um modelo de cidade que nós estamos pensando para a Vila Madalena, mas também não só para a Vila Madalena. Estamos pensando para outros lugares. E nós temos que construir, eu acho, cada vez mais territórios livres de carros, territórios baseados nos espaços públicos, mesmo que isso não seja possível imediatamente na cidade inteira, nós temos que construir esses territórios para poder viver de uma outra forma dentro da nossa cidade. Então, acho que isso é muito importante, eu acho que o nosso engajamento aqui tem que ser nosso engajamento de colocar essas questões na discussão do plano. A discussão do plano, diretor, mais uma vez, para a questão aqui, como que o novo plano se posiciona, então, em relação à possibilidade de um shopping ali na Vila Madalena. O novo plano, do jeito que está formulado hoje, não muda essa questão da possibilidade de aprovação de um shopping desse tipo. Muda o número de vagas, com certeza absoluta. Porque, não, comercial não tem como. De qualquer maneira, me parece, acho que essa é uma... Diminui o número de vagas. Me parece que a coisa mais importante para discutir aqui nesse novo plano diretor, que a ideia é ter um adensamento residencial e populacional e um uso misto nos eixos de transporte coletivo, grandes eixos de transporte coletivo, incluindo metrô e corredores. Aí, Heitor Penteado, então, e ali onde é a Vila Madalena, bem em torno da estação de metrô, teoricamente, seria para um monte de gente morar e ter uso misto, né? Só que me parece que se a gente quiser que realmente os eixos esses tais eixos de adensamento sejam os locais para que as pessoas que circulam de transporte coletivo, que optaram por esse modelo, vou circular de transporte coletivo, tudo bem, vou usar calçadas, vou morar num bairro de uso misto e vou tentar fazer as coisas a pé. Esse é meu modelo, vai ter outros lugares na cidade com outros modelos, para outros desejos. Mas se é esse o modelo, então não pode ter vaga de garagem nos eixos. Ponto. Aonde tem transporte coletivo, não tem vaga de garagem. E, eventualmente, podemos ter até pequenos centros comerciais sem vaga de garagem. É para quem está andando, caminhando, usando o ônibus, saindo do ônibus, entrando no metrô, saindo do metrô, entrando no ônibus. Acho que essa é a primeira consideração. A segunda é mais de natureza econômica. De nada adianta a gente ter um eixo de adensamento com uso misto, possibilidade de criar mais oportunidades de habitação ali, se as pessoas que têm menos renda, e aí nós não podemos trabalhar só com a questão da habitação, acho que tem que trabalhar também com a questão do comércio. Eu acho fundamental ter medidas de proteção do pequeno comércio. Não apenas da habitação de interesse social, que seria a habitação para uma faixa de renda mais baixa. E a proteção do pequeno comércio, me parece, como um modelo, e todas as cidades que eu conheço, que estão muito estruturadas em cima de um transporte coletivo, é proibido a construção de shopping centers nas áreas com maior adensamento populacional, e os shoppings são todos fora, nas rodovias, nas estradas, no entorno, que as pessoas acessam por automóvel. Você pega Nova York, você pega Washington, você pega várias cidades, são assim. E se você pega a legislação de uso e ocupação de solo de Manhattan, não tem shopping em Manhattan porque é proibido. Ponto. Não é porque não teve capital para montar um shopping center em Manhattan. Óbvio que teve. Não tem, porque não pode.
Porque na maior parte da ilha, né, principalmente nas áreas que são residenciais, você tem o tamanho máximo de loja que pode ter nas quadras, a profundidade da loja. Você só pode chegar até 20 metros ou 30 metros, com lojas de 20 ou 30 metros de profundidade. 6 metros de A não ser em alguns pedaços pequenos, onde você pode realmente ter lojas maiores, que são poucos pedaços da ilha. Agora, nós não. Aqui não. Nós podemos ter shopping em qualquer lugar, qualquer dimensão de espaço comercial em qualquer lugar, e se isso expulsa o pequeno comerciante, dane-se. Para não falar outra palavra que me veio na cabeça. Obrigada. Né? Então, se uma lei de desocupação de solo, na minha opinião, ela tem que pensar no equilíbrio urbanístico, mas ela tem que pensar também no equilíbrio econômico. Se a gente quer uma cidade para todos, né, não adianta nada a gente também não ter essas medidas de proteção. Então, nesse sentido, eu gostaria de ter uma legislação que impedisse a construção de um shopping no metrô Vila Madalena. Mas não porque eu fico congestionada, nem estou penteada e estou com medo que vou congestionar mais ainda, até porque eu nem ando mais estou penteada, porque não dá, só dá para andar a pé de ônibus ou de metrô, de carro, sem condições, mas é porque eu acho que temos que pensar num modelo de cidade, num outro modelo de cidade. E a gente começa também discutindo isso no local, mas a gente remete para a discussão geral. E a hora é de discussão geral. Última coisa, que eu acho que é a mais importante de todas. Eu acho, sinceramente, o fim da picada. A gente está aqui chamando uma reunião para discutir shopping, tentando juntar informações e ninguém tem informação de nada. Para mim, essa é a primeira violação de direito urbanístico. É secreto. Tem lei de acesso à informação. É secreto. Então, veja, eu não estou responsabilizando a prefeitura nem os representantes da prefeitura aqui. Eu estou fazendo uma reflexão nossa. Por que os moradores de um determinado bairro não são informados das iniciativas que vão acontecer nesse bairro e têm o direito de debatê-las antes delas acontecerem? Por que a gente só ficar sabendo depois que o negócio derrubou tudo, já tem um stand de vendas e já era? Por quê? Porque o número do alvará. exatamente. E a gente fica aqui não. Então, eu queria chamar isso, porque no fundo, eu acho isso, em termos de gestão da cidade, uma das coisas mais importantes para a gente lutar agora nesse novo marco do plano diretor. Quer dizer, a gente tem um modelo que antes dos empreendimentos e grandes impactos acontecerem, ele tem que obrigatoriamente promover um processo de debate público. De novo, quero remeter aos territórios mais civilizados, urbanos que eu conheço, aonde isso é assim. Você tem que comunicar que aquilo vai acontecer e você tem um espaço ainda para manifestação, para debate, para discussão. E ao fim da picada, essa coisa ser completamente secreta, e no fim a gente ficar sabendo quando já foi aprovado, por acaso que estamos levantando antes de ser aprovado, etc. Mas acho importante. Poderia já ter sido aprovado. E a gente ia descobrir o dia que as últimas linhas ali do terminal de ônibus não estivessem mais lá e a coisa estivesse cercada por um tapume, obras do novo shopping. O Steve Jobs, antes de morrer, mas ele tinha um projeto de construir a nova sede da Apple, ele teve que convencer exaustivamente uma comissão pública, uma audiência pública, porque quais eram os impactos, quais os benefícios que ele ia trazer, senão nem sequer o projeto ia ser organizado para uma construção. Então, isso também, eu acho que é uma discussão importante numa plataforma pelo direito à cidade, no plano diretor. Eu acho que isso é uma questão super importante, que não é esse shopping. Hoje é o shopping. E amanhã? Qual é a próxima praia que vai aparecer, né? Que nós não sabemos o que vai ser, como foi, quando é, o que é. Então, eu acho que é bem importante, né? Não precisa chegar até a histeria que tem em alguns lugares, alguns municípios de Londres, que para você trocar a cor de uma janela,
você tem que mandar carta para todos os vizinhos de não sei quantas ruas e comunicar. E também, né, já tipo, demais. Mas tem algum nível de impacto social e de transformação urbanística que a gente precisa saber, seja ela pública ou privada, e permita para a comunidade discutir, debater, etc. Então, acho que esse é o terceiro ponto aqui. Mas eu também gostaria, vejo que muita gente aqui talvez tenha mais informações sobre esse shopping e suas intenções, a gente também podia aproveitar aqui para se informar melhor. É isso, obrigada. Eu queria só falar uma coisa. Está programada pela a Câmara Municipal de São Paulo está convidando os bairros aqui da Zona Oeste, da subprefeitura de Pinheiros, da Lapa e do Butantã, para uma reunião. O Gustavo quer falar? Para uma reunião justamente para discutir a proposta que está atualmente na Câmara de plano diretor, está sendo discutida no âmbito do Legislativo. Quando você sabe Boa noite. Bom, para quem não me conhece, Gustavo Fraiber, morador da Vila Madalena faz 35 anos e atualmente estou na assessoria do vereador Nabil Bonduque. Duas questões. Uma é o plano diretor como uma questão, como a Raquel coloca, central na nossa vida e a qual a população de São Paulo não está dando bola. Gente, a gente está participamos até outubro em 70 audiências públicas chamadas pelo Poder Executivo da Prefeitura para ver o plano diretor. Agora, na Câmara, o plano foi entregue, a minuta do plano foi entregue pelo Executivo para a Câmara faz um mês, e a Câmara está fazendo 40 audiências públicas. E, volto a repetir, a população está participando muito pouco. Hoje o Miniti me avisou que ontem houve uma reunião do Pinheiro não estava presente, não tinha ninguém de Pinheiro. A gente está dividido no gabinete em várias audiências no mesmo dia, mas para Pinheiro especificamente, e aí para ir a discutir não só o show, para ir a discutir não só o que a Raquel está colocando, eu acho que para discutir nosso futuro na cidade, então a gente está convidando para o dia 30, sábado 30 de manhã, às 10 horas da manhã, no Sesc Pinheiro, onde vão estar reunidos o Centro-Oeste, que é Lapa, Butantã e Pinheiro. E vai ter uma audiência específica de Pinheiro no dia 7, que é um sábado também, das 14 às 18, na Faculdade de Sumaré, sabe? Todo mundo onde fica. Essa é específica de Pinheiro. Então, a gente convida, mas com muita força, para a gente estar presente e levar não só a questão do shopping, sino a questão de que bairro a gente quer. Nós fizemos em 2012, aqui na Vila Madalena, uma experiência que foi pioneira e que foi muito importante para muitos de nós que estamos aqui, mesmo com a briga que deu o plano de bairro. E a gente, quando convocamos originalmente no início de 2012, a gente sabia que estávamos convocando contraditório. Por quê? Porque tem a construtora do bairro, mas tem os moradores do bairro que tem uma associação contra a verticalização, tem os bares, mas tem os moradores do bairro que estão organizados também em associações que questionam como o bairro foi tomado, por um lado, pela construção sem nenhuma medida imobiliária, mas também por comércios que eventualmente podem chegar a gerar impactos que até agora não são considerados. Então, todos esses temas a gente precisa discutir. E para discutir é que participar, não tem jeito. A gente criou um lema para muitos dos futuros conselheiros, e esse é outro tema, que é: quer um bom conselho, participe. Esse conselho, não sei se todo mundo sabe, dia 8 de dezembro vai ter eleição. Vai ter eleição. Só que não é uma eleição obrigatória como as outras, é voluntária a participação, mas
vai ser uma eleição como outra, no sentido de que o TRE vai colocar urna nas escolas e a gente vai ter que sair de sua casa, ir ao lugar de votação e votar. Pinheiros tem 30 vagas no Conselho Participativo, dividido nos 4 subdistritos. Mas, nestes dias, a gente está tentando divulgar os candidatos. Acho que estamos muito bem representados nos diferentes temas: meio ambiente, a questão do desenvolvimento urbano, a questão da cultura. Então, gente, fiquem atentos e participem, porque senão esses conselhos, que são uma nova instância mais democrática de participação e de discussão no plano diretor, inclusive, porque o que acontece? Agora é o plano diretor, mas depois vem a discussão da lei de uso e ocupação do solo, que é o que a Raquel coloca. Os conselheiros vão ter uma função muito importante nessa discussão. E esses conselheiros são eleitos por nós, são nossos vizinhos de bairro. Então, gente, a mover o esqueleto. Posso pedir só uma coisa? Repetir as datas. Tá, dia 30, no Sesc no Sesc Pinheiro, às 9 da manhã. É a audiência? É uma audiência do plano que vai juntar Lapa, Centro-Oeste, Pinheiros e porque Butantã. houve 5 macro-regiões. A nossa é a Centro-Oeste, onde está. No dia 30. E no dia 7 à tarde, na faculdade Sumaré, vai ter só Pinheiros, quer dizer, só a subprefeitura de Pinheiros. E a eleição? A eleição de conselho de representantes será no dia 8 de novembro. E essa questão que o Gustavo levantou sobre o conselho é bem importante, porque ele vai de encontro com o que a Raquel estava falando, da possibilidade que isso vai gerar das informações e das questões chegarem de uma maneira mais rápida, né? Os conselheiros podem se informar, os conselheiros podem ajudar a reunir as pessoas e trazer as demandas para o executivo, enfim. No caso da relação executivo e população, o conselho participativo é fundamental. A eleição é na subprefeitura? A eleição será feita pelo Tribunal Regional Eleitoral e vão ser como eleição mesmo em escolas. Não serão todas as escolas, veja bem, isso vai ser divulgado. Dia 12 de agosto saiu o edital em todos os locais. Os locais de Onde é votação. possível encontrar isso na internet, por exemplo? O site da prefeitura tem. O site da prefeitura tem toda a informação. Todas as Tá informações. bom, obrigada. Porque, na verdade, o que Os acontece? candidatos também vão Também está no site. O que acontece é o seguinte, as zonas eleitorais foram rearranjadas, então não é em qualquer... Você está acostumado a votar no Santa Cruz, não sei onde, não é exatamente onde você vai votar, porque como é uma eleição menor, então não vão abrir todas as escolas, mas isso está no site, tá bom? Tá, Obrigada. É só pedir uma colaboração, porque a Casa da Cidade a gente não tem convênio, a gente é uma associação de associados. E aí, como a gente faz isso, promover debates sobre as cidades, sistemas que pagam nossas contas, é o caixinha. Então, quem puder colaborar com a gente, eu vou passar. Obrigada. Gente, antes de passar, de abrir para o debate, para a expressão das opiniões, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Aqui o senhor Eduardo Lima disse que só recebeu o convite, só teve notícia desse debate hoje de manhã, mas eu gostaria de comunicar o seguinte: desde a terça-feira eu entrei em contato primeiramente com o setor de polos geradores da CNT, que então me encaminhou para a assessoria de imprensa, porque seria esse setor que intermediaria junto à diretoria para deliberar alguém de polos geradores para vir participar do debate. A gente teve um feriado no meio, na quarta-feira. Na quinta-feira eu tornei a CNT e lá na assessoria de imprensa, então, me jogaram para a gerência de relacionamento com empresas, que então seria esse o setor a deliberar alguém para vir participar. Fiquei sem resposta na quinta-feira. Na sexta-feira me foi dado o nome do seu
Gomes Souto, que é o assessor de diretoria, Fábio Gomes Souto. Foi me passado o nome dele, me confirmado o nome dele e hoje já não era. Então, eu queria agradecer aqui a coragem do Eduardo Lima de vir para esse debate com tão poucas informações, representando a CET, uma empresa desse porte, que cuida dessa cidade, que a essa altura não pode defender aí como o impacto de um empreendimento desse aqui no entorno. E a gente tem a clara percepção dessa maneira da inércia na articulação com a comunidade, na discussão das nossas questões, certo? Bom, então, você não vai falar? Não, eu acho que tudo bem, aconteceu isso, mas isso não significa que a gente é absolutamente ineficiente na relação com a população. Desculpa, não pode falar, sabe? De mau gosto. Aconteceu, de fato, você lançou na terça-feira, não deu tempo das pessoas se articularem para as informações, teve um feriado no meio, então não é dizer que a gente não quer falar com vocês, sabe? Eu não concordo mesmo, eu acho isso, sabe, uma provocação sem sentido. Não entendi porquê, estou aqui, estou disponibilizando toda a minha equipe, estou disponibilizando a subprefeitura para vocês, para conseguir as informações. Estou aqui com a cara de sei lá o quê, porque eu não tenho essas informações, não consegui, fiquei sabendo hoje dessa reunião. Tudo bem, aconteceu. Não significa ineficiência e falta de interesse de a população. Adriana, eu me referi à CET e ao metrô. Eu não falei da subprefeitura de Pinheiros, absolutamente não. Se eu fui mal interpretada, você me desculpa, mas não me referi a você nem à subprefeitura de Pinheiros. Me referi à CET e ao metrô. Tá? Então vamos lá. Thaís. Eu queria dizer que essa cidade só, o Gustavo aqui pede que a sociedade civil compareça, mas essa reunião como essa, que está a sociedade civil super organizada aqui, esperando informação, e o poder público de novo falho, não soube dar nada, absolutamente. A Raquel está pregando no convertido aqui, todo mundo que está aqui por causa disso. Então, eu acho que é absolutamente desmobilizador a gente ir para uma reunião e não tem nada. O CADES Pinheiros, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou conselheira do CADES. Até hoje, a única representante do poder do CADES, o CADES é um conselho, metade sociedade civil, metade poder público. A única conselheira do CADES é da CVMA, porque é obrigada. Não existe nenhum outro representante da sociedade civil no CADES. O CADES já vai fazer quase um ano que existe. E a resposta que do poder público em todas as vezes. Pronto, é isso que eu queria falar. A minha pergunta é, a senhora disse que tem uma construção máxima dependente do zoneamento. Qual que é a construção máxima no caso do shopping? 4 vezes a área de... 4 vezes a área de... 804. Área computável. Tá? Fora estacionamento. Fora estacionamento. Pode dobrar. É bem assim. Teatro é. Oi, boa noite, eu sou Ivone Saruei, moradora há 30 anos do Vila Madalena, moro a uma quadra e meia do metrô. Eu gostaria de me remeter ao tempo anterior, quando foi construído o metrô, que o impacto já está aí, já destruiu a vida de bairro, pelo menos a rua onde eu moro, que fica perto, eu estou falando especificamente do metrô e do shopping, estou falando da cidade, já virou um estacionamento. A minha esperança, por incrível que pareça, é que o shopping tivesse um grande estacionamento para tirar os carros da região, porque acabou o shopping. Vocês estão me dizendo o contrário. Para mim, o que vai, eu acho isso fictício de no shopping. É claro que o pessoal não vai deixar de vir porque tem menos vaga, vai se apropriar do resto do bairro, que vai virar mais ainda um estacionamento. Enfim, eu não sei qual é o poder da população em relação a essa discussão, mas poderia se propor praça, junto com o shopping, uma série de coisas que estão sendo pensadas. Eu acho que essa coisa de vaga é a menor delas.
E, pelo contrário, é a mais danosa, no sentido de que causa mais impacto no bairro como um todo. É isso. Eu queria só dar os dados, porque eu acho que ninguém tem dados, mas a Método, que é a empresa, tem dados, como ele falou. Espera só um minutinho. Existe o projeto do shopping em algum lugar da internet. Isso que eu ia falar. Tem 5 sites, pelo menos, eu acabei de consultar, mudando a data de lançamento. Que maravilha! Inclusive. Um fala que a data de lançamento. Metragem. Que maravilhoso! Tem metragem, tem um monte de informação no fundo, BR Shopping, site da Método, que é a equipe procuradora. Que tem informação e atrás, gente, desculpa. Não vai ter linda, a gente vai falar, eu só queria dizer o que é que Eu vou informar, eu acho que cabe a gente também ir atrás. se inscrever. Não, seria legal, importante para saber que seria legal socializar as informações. Isso é o que está no site da Método. Será construído, e o verbo é esse, será construído, num terreno de 3,8 mil metros quadrados, 5 pavimentos, 3 subsolos, 23 mil metros quadrados de área construída, 6.500 de áreas para locação, uma praça cultural no terceiro piso, aí vem todo blá 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 de sustentável, aproveita a água, aproveita a luz, etc, etc. Uma concessão de 20 anos, renovável para mais 20, e é isso. Tucuruvi, Jabaquara. A Método diz isso, tá no ar. Tucuruvi, Jabaquara e Carrão também são novos metrôs que estão previstos para implantação. São 4 mais 4. 6.500 Próximo inscrito, tem. Eu estou inscrito. Próximo inscrito. Olha a inscrição. João Pedro. Então, gente, é assim. Eu moro aqui há 33 anos. Eu lembro que ali na estação do metrô era uma praça. Vocês lembram? Sim, lembramos. Eu também moro aqui há 30 Ah, eu levei minhas filhas lá para brincar no parquinho. Escola Toquinho de Gente. É isso, Toquinho de Gente, tá? E falando com o pessoal mais antigo ainda, eles contam que aqui nessa baixada da Padaria Santa Marta, ali, tá? Era um lixão, que vinha o lixo lá da Paulista descarregar tudo aqui. Vocês sabiam disso? Tá? Agora, o pior de tudo é que, com essa maldita área de 400 metros quadrados do metrô, nós vamos poder ter shopping aqui nessa rua aqui, ó, na Girassol. E toda essa área aqui que está grafada em cinza, tá? Que vai pegar 400 metros do metrô, de raio, vai poder usar fator 4 para fazer o que quiser, Raquel. Está aqui. no mesmo lote. Usam isso no mesmo Inclusive, lote. aonde você conseguiu, parabéns, embargar a obra, vai ser fator 4. O que significa fator 4? 4 vezes a área do terreno, mais as garagens, mais não sei o quê, mais o teatro, que vai para onde? Vai ser tipo um shopping gigantesco. Isso, qualquer, aqui ó. Isso aí é o quê? Mas não é só Isso aqui está no Isso aqui está no plano diretor do PL 688, está no PL 688/2013, que está na Câmara Municipal, tá aqui o PL, é um monte de coisa aqui, tá? E que haverá o plano diretor. Plano diretor. O raio de 400 metros em volta da estação, 4 vezes a área do terreno. Exatamente. Para fazer o que quiser. Ao longo dos eixos. 200 metros. 200 metros ao longo dos eixos e 400 de estação de metrô, de estação de trem,
papapá, tá? Ou seja, eu me pergunto, tá? E aí entra a reunião de sábado. Aliás, minhas críticas, tá? Que no sábado teremos 2 reuniões, mesmo dia, mesmo horário. Uma do orçamento participativo, às 9 horas, na prefeitura, e a outra às 10 horas no Sesc Pinheiro, sou plano diretor. Cara, isso aí já aconteceu em outras reuniões feitas pelo Executivo, que eu critiquei lá na Uninove, tá? E me parece que é proposital. Desculpa, tá? Vamos, só. Aí vem o seguinte, nós fizemos nossa oficina de bairro, nós temos que nos reagrupar. É isso aí. Nós temos que nos unir novamente. Porque a coisa está feia. Está aqui a Rosmarim falando da Operação Urbana Água Branca. 3 anos e meio de discussão, de negociação, de estudo, para chegar e que em 12 horas mudar tudo, tá? E fazer aquela porcaria que foi aprovada. O plano diretor de 2002-2004 não foi diferente, gente. Eu estava lá na Câmara, eu acompanhei isso lá no plenário, todas as reuniões, tudo aquilo que nós tiramos em reuniões, em assembleia, em propostas, que o senhor Jorge Milray acolheu, viu, Raquel? Jorge Milray acolheu. De repente sumiu tudo. Sumiu tudo. Tá? O que eu estou, assim, desculpa, mais 30 segundos, é que nós participamos de uma maneira voluntária, nós fomos nas oficinas, fomos ao Dante Alighieri, fomos à Uninove não sei quantas vezes, fizemos proposta em sala de aula, votamos, lembra aquela votação? Aí o pessoal da CEPA, não, isso aqui vai ser acolhido. Não foi acolhido nada. Nada. Tá? O ex-secretário de Desenvolvimento Urbano, tá? Não está dando a mínima para a população. E mesmo que dê, vocês podem esperar o pior, porque a gente sabe que os nobres edis, né? Edis. É um edis, dois edis. Vão piorar ainda mais a situação, tá? Porque já tem um monte de emenda de gaveta que esse povo aí já tá todo mundo de construtora que já comprou um monte de terreno por aí, tá? Que tá lá, tipo, ó, volta aqui, põe lá foto 4 aqui, põe lá não sei o que, tá? Tá tudo já vendido. Tudo vendido. Então, vamos nos reagrupar, vamos para cima, porque esses políticos só têm medo de uma coisa, do voto, tá? Só, de perder o emprego deles. Tchau. Gentileza para vocês, eu estou vendo que tem gente saindo, eu queria saber se tem os e-mails e os contatos, porque nós nos responsabilizamos de contatar vocês para dar as informações, fazer uma audiência aqui. Então eu queria saber se todo mundo anotou e alguém pode passar depois para a gente a lista para convocar. Tá? Obrigada. Rafael saiu? Estou aqui. Agora já meio que mudou o assunto, mas eu queria... Está todo mundo me ouvindo? Tá. Rafael, só uma coisa. Me procura 2 minutos, tá? Pra gente. Não, só queria falar que eu acho importante o que ele está falando, porque isso que ele falou da zona de desenvolvimento perto do polo, que é o metrô, foi meio que visto no plano diretor que eu estou acompanhando, meio que uma direita para qualquer zona da cidade. É perto de metrô, então vamos adensar. Não importa se é uma zona que a principal via tem 2 faixas com o metrô penteado, ou se é o trem perto da marginal que tem 9 faixas. Então a coisa que a gente precisa juntar, porque quem está interessado com isso não é só o shopping, ou a JHS ou a Método.
Porque dentro da comissão, todas as lojas que vão participar do shopping, todas as montadoras que vendem carro, e é um pessoal que não é que nem a gente que se junta e tenta votar coisas e aprovar e mandar para o vereador. É um pessoal que a gente sabe que atua por outros métodos, que tem muito mais força que a gente. Então, eu discordo um pouquinho da Raquel, eu acompanho muito você, professora, mas eu discordo um pouquinho que a gente tem que, tem que ter objetivo de foco a longo prazo, sim, mas nesse ponto, nesse momento, a gente tem que juntar quem discorda da gente, quem vai ficar só incomodado com a rua piorar. A gente tem que juntar o pessoal de Jardim das Bandeiras, que é uma zona residencial do lado do shopping que vai nascer, e lá com o pessoal que mora lá, que só anda de carro também, mas que vai ser atrapalhado por esse shopping, para meio que nesse momento focar nesse shopping, para talvez esse shopping ser o primeiro passo, ser que nem os 20 centavos, ser um novo 20 centavos. Seu exemplo. Nós temos um exemplo, sei lá, fazer abaixo-assinado com eles, ir nas casas. Eles conseguem um monte de coisa, conseguiram fechar rua na Praça Horácio Scrozop, inverter mão de direção, colocar cancela para entrar nas ruas dele. Então eles também conseguem algumas coisas que a gente não conseguiria. Então, juntar eles, juntar quem mora na rua Harmonia ali atrás. Eles conseguiram tirar os skatistas da praça? Tirar os skatistas. Destruir um asfalto para virar para ele, só para andar de skate na rua dele. Então, juntar quanto mais pessoa puder, juntar a Vila Lama do outro lado do Heitor, juntar mais gente para tentar fazer um novo 20 centavos com essa causa. Obrigado. Zelinda. Eu sou Zelinda, moro no bairro há 27 anos, venho acompanhando todo o desenvolvimento do bairro, né? E esse shopping eu acho que seria mais um desenvolvimento, embora vá trazer muitos transtornos, né, para os moradores. E para os vizinhos talvez seja bom, porque eles irão de carro, vão ter garagem, né, vai ter bastante conforto. Agora, para nós que moramos no bairro, vai ser mais um transtorno. Então, eu fico em dúvida se vai ser bom ou se vai ser ruim. É isso que eu queria dizer. Maurício. Oi, eu gostaria, claro, apenas de expressar meu apoio a essa causa. Eu acho que realmente o shopping não é uma coisa que a gente precisa, é um modelo muito ultrapassado de desenvolvimento de cidade, né? Me remete muito ao doutor